Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Oremos. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome e estreitai os laços que nos unem convosco. Fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, a manifestação de Deus, a ação de Deus enviando Jesus em meio à humanidade, revela a obra messiânica que Jesus traz consigo para anunciar. Deus visita o seu povo através do Filho unigênito. As profecias antigas, elas anunciavam a vinda do Messias. Um grande profeta surgiu e Deus visitou o seu povo. É Jesus, o Messias de Deus. E quando ele vem para realizar tudo aquilo ao qual os homens jamais tinham capacidade e autoridade para fazer. Então, por isso, tudo que Jesus fazia era surpreendente, magnífico, impactava
as pessoas, deixava-os totalmente comovidos, porque Deus se manifestava em meio ao povo. Jesus, ao descer a Cafarnaum, cidade da Galileia, ali ele vai e ensina-os aos sábados. E na sinagoga onde ele se encontrava, havia um homem possuído por um espírito de um demônio impuro. Pessoa esta, possessa, e através dos lábios deste homem, o demônio grita: "O que queres de nós, Jesus Nazareno?" Com esta palavra do versículo 34 do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, nós podemos ver que não era um único demônio, mas sim uma legião de demônio. Então eram inúmeros demônios que estavam naquele homem, porque pela boca do possesso ele gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno?" E aqui nós podemos compreender o poder de Jesus sobre toda a força e todo o poderio das trevas. Quando Jesus vem, impacta tanto aquela monstruosidade que estava acontecendo com aquele homem, que o próprio demônio diz: "Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." O demônio, ele conhece Jesus extremamente bem. E ele reconhece que Jesus tem a capacidade de destruí-los, embora Jesus não o faz. E é interessante compreender o porquê Jesus não o faz. Porque fazendo, Jesus destruindo, Jesus tira eles do eterno sofrimento. Jesus tira eles da eterna agonia, da eterna dor. Situação essa que eles optaram a partir do momento que eles romperam com Deus. Por isso, o pecado cometido pelo homem que rompe a comunhão com Deus é uma ação e um pecado que se equipara à ação de Lúcifer e de todos os decaídos com ele, que romperam com Deus e romperam para a eternidade. Então, por isso, Jesus não os destrói. Jesus não os extermina. Porque se Jesus os destruir, está tirando eles da opção deles. E é isso que eles querem. E é isso que eles também desejam. Embora não sendo destruídos, a missão que eles cumprem é uma missão de perder almas. É uma missão de perder, de tirar do caminho os filhos e as filhas de Deus. Ou seja, a todos nós batizados. Nós sofremos uma influência maligna para nos arremessar no pecado, para que perdamos a comunhão com Deus
e morrendo no distanciamento de Deus, tenhamos a vida eterna no sofrimento, no tormento e na dor. Então esta é a missão que tem cada um daqueles decaídos que hoje circulam pelos ares para perder as almas. E quando ele reconhece Jesus, viestes para nos destruir, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Então Jesus determina, cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. Com isso nós podemos perceber que quando nós estamos em profunda e plena comunhão com Jesus, e estando em plena comunhão com Jesus, nós estamos em plena comunhão com Deus, porque Jesus é Deus. Aí, nós temos a capacidade, a mesma capacidade de Jesus, de determinar, cala-te e sai de onde estiver sitiado, de onde tiver tomado por esta força maligna. Nós temos esta capacidade, e esta capacidade é dada a cada um de nós através do batismo e através das próprias palavras de Jesus. E vós farão maiores obras do que estas. Quando Jesus nos capacitou, quando Jesus capacitou os seus discípulos, ele capacitou também a cada um de nós. E esta capacidade, este poder dado por Jesus, é quando nós estamos em plena e profunda comunhão com Jesus. Aí nós realizamos aquilo que Ele plenamente nos deu. Mas se nós estamos distanciados de Jesus, não adianta tentar, porque seremos escarnecidos, zombados e até mesmo machucados, até mesmo praticamente quase que exterminados por esta força. No livro dos Atos dos Apóstolos, tem uma passagem que alguns homens exorcistas que saíam fazendo orações para as pessoas em nome de Jesus, embora não conhecia Jesus, mas tinha ouvido a pregação de Paulo. E eles não tinham uma fé viva em Jesus. E ao chegar diante de um possesso, eles disseram: nós te esconjuramos em nome daquele Jesus que Paulo prega. E o espírito imundo das trevas revidou estas palavras e disse: a Jesus nós conhecemos, Paulo nós sabemos quem muito bem é. E vocês, quem são? E avançando o possesso sobre aqueles homens, eles fugiram daquela casa com as roupas rasgadas e maltrapilhos. Então, a própria Sagrada Escritura também nos ilumina a nossa mente, a nossa consciência, a nossa fé, de que
Se estamos em profunda comunhão com Jesus, o poder de Jesus é o poder nosso, porque foi dado por Ele. Mas se não temos comunhão com Jesus, não adianta tentar determinar, doutrinar um espírito impuro que ele pode até investir e fazer mal àquele que foi desprovido da graça, da comunhão e da bênção de Deus. E aí pode sofrer consequências terríveis. Mas se está em plena comunhão com Jesus, o demônio treme e não tem poder para ousar intimidar aquele que está unido a Cristo, abastecido pela palavra, abastecido pela Eucaristia. Ele tem total domínio e poder sobre todos os espíritos impuros, porque Jesus concedeu. E quando nós olhamos para isto, nós vemos a nossa realidade. Por que não acontece conosco tais situação? E se não acontece, nós sentimos medo, nós sentimos enfraquecidos, fragilizados, é porque a nossa fé e a nossa comunhão com Jesus, ela não está plenamente intrínseca a Jesus, unida a Jesus, aparelhada com a vontade de Jesus. Então, nós precisamos de retornar o caminho. Nós precisamos de voltar para o estado de graça através da confissão, através da oração, através da participação na Santa Missa e na Santa Eucaristia. E aí nós retornamos a nossa força, aquilo que nos é dado através do Santo Batismo. E quando nós olhamos para o final do Santo Evangelho, nós vemos que o povo ficaram espantados e comentavam entre si: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. Obviamente que sim, porque ali é Deus, é Cristo Deus, é Jesus Deus que estava determinando. E a fama de Jesus se espalha em todos os lugares da redondeza. Com isto, queridos e amados, é um convite a cada um de nós a aprofundar a nossa comunhão, o nosso amor, a nossa entrega, a nossa devoção a Jesus, a Deus, a Trindade Santa, para que possamos nos defender dos poderes das trevas e sermos dos nossos entes queridos, das pessoas que são próximas de nós, daqueles que vêm até nós, para que possamos ser objeto de defesa e de proteção daqueles que nos são caros. E ser proteção da nossa própria vida e da nossa salvação. Mas é unido a Cristo que nós conseguimos todo este feito. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Oremos. Revigorados pelo pão da mesa celeste, nós os pedimos, Senhor, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir nos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia.